Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar os queridos amigos, irmãos em Cristo, do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco. Durante 11 meses tive o privilégio de compartilhar com plateia tão seleta e interessada reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Na última reflexão deste ano de 2023, num misto de saudade e certeza do dever cumprido, convido-lhes a pensarmos, ainda que por breves momentos, nesse menino que vai renascer mais uma vez na manjedoura de nosso coração, a quem a benfeitora Glorinha denominou de o amor humanizado de Deus. Ela nos diz ainda que quando falamos de amor, falamos de algo que brota do sentimento, que é incondicional, que liberta, consola e ampara, que resiste ao tempo e às vicissitudes. E diz ela, como asseverou o apóstolo dos gentios, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este foi e continua sendo o amor de Jesus. Mas muitos se perguntam, quem é Jesus? Conhecemos muito da descrição do Jesus histórico, mas permitam-me recorrer ao compositor espírita Carlinhos Conceição, que numa canção intitulada Quem é Jesus, assim responde: Jesus é o médium de Deus, irmão sideral, servo e senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Esta é a razão da reflexão ser Jesus, o amor humanizado de Deus. Não poderia ser mais feliz e generoso, querido Carlinhos. Mas vale a pena, a partir desta definição de Carlinhos Conceição, recordar o comentário da questão 625 de O Livro dos Espíritos, exatamente sobre quem é Jesus. Lá está escrito por Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava.
qual teria sido a missão de Jesus? A missão de Jesus seguramente foi transmitir aos homens o pensamento de Deus. E somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Com Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Nós podemos confirmar isso na obra Caminho da Luz, lá na página 12. Porque Jesus, com a sua exemplificação divina, entregou para todos nós um código da fraternidade e do amor a ser assimilado por todos os corações. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, enfim, pela fé absoluta no poder supremo. A fé no Pai. Recorrendo à veneranda Amélia Rodrigues, Amélia nos diz que Jesus é a luz mirífica a alumiar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. Jesus nunca disputou um lar e nenhum teve, porque mesmo aquele onde viveu às expensas dos seus pais não lhe pertencia. Amélia diz que ele viveu errante como os ventos brandos do amanhecer, espalhando o perfume da sua mensagem. E encerrou a existência despedindo-se dos discípulos e dos afetos numa cruz vergonhosa, cujas traves duras e feridoras transformou em duas sublimes asas que o levaram de volta ao seu reino. Jesus ensinou para a humanidade, ensinou para todos nós, quem são os verdadeiros vencedores. Até a sua chegada entre nós, o vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava os outros, que erguia estátuas à sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de louros e assinalasse sua época. Os grandes conquistadores da humanidade fizeram isso com a maior tranquilidade. Mas para Jesus, a partir da vinda de Jesus até entre nós, vencedor, vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral. Vencedor é aquele que
se apequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. Como disse João o Batista. Agora, para que isso aconteça, não existe nenhum outro método além e fora do amor. Sim, porque o amor procede do hausto divino. O amor é força dinâmica, carregada de manter a harmonia em toda parte. E essa é uma das muitas lições inesquecíveis deste menino que vai renascer neste Natal de 2023. O amor de Jesus tem umas características sui generis e que nós muitas vezes temos dificuldade em aprender. Porque o amor de Jesus é igual, tanto para aquele que o respeita, quanto para aquele que o destrata. Sem privilégio para o primeiro, que respeita, nem ressentimento para o segundo, que destrata. Algo que nós ainda temos dificuldade em praticar. Jesus ensinou para a gente que o amor é equânime e justo, simples e nobre, e não pode nunca se ensoberbecer ou magoar-se, seja qual for a forma pela qual se expresse. O amor foi e continua sendo a grande lição de Jesus. Recordemos que a antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio, de retribuição, de pagamento a quem não se submete ao sentimento afetuoso. Por quê? Odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo? Se ele é um grande necessitado que está enfermo da própria alma? Por que odiá-lo? Amélia Rodrigues diz que quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem tormentosas conjunturas internas. Bom, então a gente conclui que amar, em qualquer circunstância, é comportamento que enriquece e liberta. Porque todo aquele que ama verdadeiramente é livre e feliz. É alguém que semeia luz e esperança por onde passa, onde se encontra, porque está sempre exteriorizando ternura e emoção elevada que a todos contagia. Jesus é o antissofrimento, um neologismo, antissofrimento. É o caminho da felicidade. E o amor que ele recomenda é a sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento, em qualquer circunstância. Mas pensemos bem. O ser humano ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor. Especialmente aqueles que estorcegam nas paixões asselvajadas, a míngua de carinho que evitam receber e de compaixão que se escusam a aceitar, porque são orgulhosos. Assinalados por terrível egocentrismo,
e respirando a própria inferioridade, estas criaturas refugiam-se no ódio, porque deixam de pensar, não conseguem mais pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se única e exclusivamente no desvio de conduta que os leva a anelar, a lutar pela infelicidade de outrem. Mas há algo singular nisto. Esse outrem é a projeção deles mesmos, porque eles se detestam. Agora, há um cuidado especial na realização da recomendação da lei. O que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é o auto-amor. Mas cuidado, hein? Muita atenção. O amor próprio, filho dileto da presunção e do egoísmo, cria barreiras impeditivas onde somente deveria haver pontes que facilitassem o trajeto. E aí, quando isso acontece, a solidão e a amargura tornam-se companheiras do aflito. Sim, o aflito conflitado pela insensatez. A insensatez do amor próprio sem medida. Tanto quanto o sol, a chuva, o calor e o frio, o amor deve ser incondicional. O amor deve ser generalizado e permanente. Essas são 3 condições, é uma trilogia absolutamente essencial para quem ama. Incondicional, generalizado e permanente. Sempre. Mas se nós pensarmos nas virtudes do Cristo de Deus, nós devemos compreender que mais do que seguir Jesus, nós devemos imitá-lo. Imitá-lo em tudo, imitá-lo com todos. Sim, porque ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem do que Jesus. Através de todas as circunstâncias, vamos encontrá-lo sempre e acima de tudo na lealdade a Deus e no serviço aos homens. E essa é uma grande virtude. Jesus não exigiu o berço dourado para ingressar no mundo. Muito pelo contrário. Jesus aceitou de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraçou os companheiros de ministério do jeito que eles eram, tal qual se mostravam, sem nunca reclamar de nenhum deles certidão de heroísmo e santidade. Jesus nunca se voltou contra a autoridade estabelecida. Vamos lembrar do episódio da moeda, da passagem evangélica: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus sempre trabalhou na extinção da crueldade e da hipocrisia. Jesus era contra o simonismo, ou seja, aquela prática de fazer comércio ilegal ou tráfico de objetos sagrados. Jesus era contra a delinquência. Mas em nenhum momento Jesus perseguiu
ou golpeou os homens que tinham essas práticas e que o aviltavam. Jesus foi de encontro aos enfermos e aos aflitos, de qualquer natureza, para ofertar-lhes o coração, sede do amor. Jesus serviu a todos indistintamente. Indistintamente. Vamos lembrar lá daquelas características do amor incondicional, generalizado e permanente. Apesar de sofrer a incompreensão alheia, Jesus sempre esforçou-se em compreender para ajudar com mais segurança. Nunca esperou recompensa, nem mesmo aquela que surgia em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos, entre os mais chegados. Não. Jesus padeceu a ingratidão dos beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Quantos foram curados por Jesus e depois da cura o esqueceram? Mas ele nunca pediu que fizessem alarde da cura, muito pelo contrário. Vai e não digas a ninguém. Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Apenas quando ele curava os leprosos, ele dizia e pedia que a criatura fosse se apresentar aos doutores da lei, ao sinédrio. Por quê? Porque era uma prática recorrente que toda criatura que desenvolvesse lepra, as doenças da pele, muitas das quais nem eram lepra, mas eram consideradas como tal, estas pessoas eram expulsas da cidade e iam para o chamado Vale dos Leprosos, e o nome dela era apagado do Livro dos Vivos. Livro dos Vivos é mais ou menos como o registro civil das criaturas. E quando Jesus as curava, dizia que eles fossem se apresentar ao Sinédrio para que o nome deles voltasse a integrar o Livro dos Vivos. Pois bem, muitos que foram beneficiados com essa bondade extrema de Jesus, a ele foram ingratos. Jesus recebeu uma condenação absolutamente indébita, mas submeteu-se à flagelação, aos tormentos da cruz, sem nunca recorrer à justiça. Aliás, apesar de preso, ninguém foi mais livre do que ele. Livre para continuar a amar, livre para continuar a servir, através de todos os séculos renascentes. Desde lá do ano 33 ou 37, quando ele morreu, desencarnou. Parece ousado demais estabelecer a grande virtude de Jesus. Mas o sentimento que me estimula é o da modesta colaboração quando eu identifico na humildade de nosso mestre o exemplo inesquecível, o exemplo mais que perfeito. A veneranda Amélia Rodrigues, dona de inestimável nobreza espiritual, assinala com rara beleza que veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples:
numa linguagem destituída de atavios, numa lógica em comum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. E Amélia diz mais: enquanto vicejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. Mas o Natal, meus queridos amigos, o Natal nos traz a proposta para o ano que se segue. E não por acaso o Ano Novo vem logo após o Natal. No ciclo interminável do calendário gregoriano, vimos avançando vagarosamente na linha do tempo. Centenas, quiçá milhares de reencarnações já tivemos. E agora vivemos uma reencarnação que devemos reconhecê-la como grande presente de Deus. Porque em algumas houve progresso. Noutras, nós estacionamos. Quiçá noutras ainda regredimos. Janeiro a janeiro. Renova-se o ano oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, é como se a natureza, é como se a vida estivesse dizendo para a gente: se quiseres, podes recomeçar. Se quiseres, livre-arbítrio, podes recomeçar, vontade. Mas vejam que nosso divino amigo, o Jesus festejado neste dezembro natalino, disse que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. E aí, pensando nisso, é hora de nos desfazermos do que é imprestável, do que é inútil. É hora de esquecermos os enganos que nos assaltaram. Jogar fora as aflições improfícuas. Começar de novo. Comecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. Lembrando, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, a oportunidade perdida, que será sempre uma perda real. Mais um ano se avizinha. E as nossas esperanças precisam ser renovadas. Mas ao ensejo de mais o Natal de Jesus, de mais uma comemoração da vinda do amado Mestre, eu digo-lhes que o clarão da estrela de Belém anuncia que ele retorna mais uma vez à manjedoura do nosso coração. Portanto, acolhamos essa bênção com dignidade e ternura, compromisso e dedicação. Agradecendo mais uma vez a participação de todos aqueles que nos honraram
com suas presenças ao longo deste ano de 2023, em nossas reflexões aqui no Lar Sem Fronteiras, esta casa de amor e caridade. Eu também lhes afirmo que para 2024 a rota é o amor, a bússola, a fé, o mapa, a caridade, o objetivo, o próximo, o destino, a felicidade. Que 2024 sejam 365 dias de paz e prosperidade, sejam quais forem as circunstâncias. Combinado? A gente se vê. Um forte abraço. Fiquemos todos em paz com Jesus.